Pronto, já estamos de volta, foi bem rápido. Continuemos com nossos estudos aqui acerca dos direitos fundamentais. Agora há pouquinho nós vimos o princípio do juízo natural. Vamos agora prosseguir e nesta aula estaremos estudando o Tribunal do Júri, o júri popular, conforme se encontra ali anunciado na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 38. Como de costume, nós fazemos a leitura aqui do comando constitucional e depois nós, na sequência, pontuamos o que tem de mais relevante para suas provas de concurso. Então vamos lá, vamos à leitura. Artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4 alíneas aí relacionadas ao inciso 38 do artigo 5º da nossa Constituição. Nós vamos começar aqui pela última das alíneas, pela linha D, quando diz que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, ao Tribunal do Júri somente se submetem aqueles que sejam acusados de praticar dolosamente crimes contra a vida. No geral, na prática dos demais crimes que não sejam dolosos contra a vida e também na prática de crimes contra a vida na modalidade culposa, esses acusados são submetidos ao juiz singular ou ao tribunal aí da Organização Judiciária Brasileira, né? Mas se o crime é cometido contra a vida dolosamente, competente será o Tribunal do Júri para o processamento e o julgamento. E aí nós vamos aqui retomar a leitura do inciso e vamos explicar aí, vamos pontuar aquilo que for interessante para a sua prova, aquilo que comumente é explorado pelo examinador. Nos diz o inciso 38 que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. E qual será essa organização dada pela lei ao Tribunal do Júri? Isso aí você vai encontrar lá no Código de Processo Penal. Mas aqui nós vamos, apesar da matéria ser melhor apresentada, melhor disposta na legislação infraconstitucional, mas o cerne se encontra aqui, a origem se encontra na Constituição, e nós vamos explicar para você sucintamente como se dá essa organização do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é composto por 25 jurados e por um juiz togado, um juiz de direito, um juiz federal, que será o presidente deste Tribunal do Júri. Dos 25 jurados, 7 são escolhidos em cada sessão para compor aí o conselho de sentença. Então esta é a organização do Tribunal do Júri. Um juiz togado, presidente do tribunal, 25 jurados escolhidos aí entre o cidadão comum, e desses 25 jurados para cada sessão de julgamento ali, para cada julgamento, 7 são escolhidos e esses 7 compõem o chamado Conselho de Sentença. Conselho de Sentença. São eles que vão dizer se aquele acusado ali é inocente ou não. Então esta foi a primeira informação. Mas diz o dispositivo que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, já falamos sobre isso, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Já explicamos a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crime doloso é aquele que você pratica com intenção, você quer o resultado. Então, se for contra a vida, competência do Tribunal do Júri. Mas vamos retornar aqui à linha A. Também lhe é assegurado ao Tribunal do Júri a plenitude de defesa. Na verdade, essa plenitude de defesa se refere ao réu que é submetido ao Tribunal do Júri. Ele não tem somente uma ampla defesa, como costuma ocorrer aí em todo o processo penal, uma ampla defesa, uma defesa ali
né, vigorosa, uma defesa levada a efeito aí por um profissional da advocacia, pelo defensor público, uma defesa que busca, né, de forma técnica inocentar este réu. No júri vai além, a defesa além de ampla vai à plenitude de defesa, querendo significar que o defensor, quando atua ali no tribunal do júri, ele pode se socorrer de qualquer área do conhecimento, de qualquer estratégia, a fim de inocentar o seu cliente, né? Pode recorrer à psicologia, à filosofia, a qualquer área do conhecimento, ao emocional, à autoajuda, enfim, não tem limites para que este defensor tente convencer o jurado acerca da inocência do seu cliente, né? E às vezes até mesmo reconhecendo a culpa, mas o tribunal do júri, os jurados ainda podem absolver da mesma forma. Então isto é a plenitude de defesa assegurada ao tribunal do júri, mas na verdade em interesse do réu. Continuando na linha B, nós temos o sigilo das votações. Se aqueles jurados, né, são eles que irão condenar ou absolver, nada mais justo que este seu voto seja secreto. Questão de segurança, para que depois ninguém ali venha querer tirar satisfações, você condenou, você inocentou. Então o sigilo das votações é uma garantia de segurança para aqueles que compõem aí o tribunal do júri, em especial para aqueles 7 jurados que compõem o conselho de sentença. E na linha C nós temos a soberania dos vereditos. O que o júri decidiu é o que será mantido, mas existe aí uma certa flexibilização neste direito da soberania dos vereditos. Tudo bem, tribunal do júri condenou, está condenado, tribunal do júri absolveu, está absolvido, mas atenção, quando esta condenação ou quando esta absolvição for totalmente contrária às provas colhidas ali nos autos do processo, existe a possibilidade de se recorrer ao tribunal, para o tribunal ali verificar se será o caso ou não de se submeter aquele acusado a um novo júri. Tudo bem que daquela decisão do júri que contraria provas colhidas dos autos do processo, se cabe este recurso ao tribunal, mas não é o tribunal que vai dizer absolve ou condena. Ao tribunal compete tão somente se achar que realmente o júri julgou contrariando as provas trazidas nos autos, cabe tão somente convocar um outro júri para que aquele acusado seja novamente submetido ao tribunal do júri. E da decisão desse novo júri não há mais o que se fazer. Que absolva, que condene, vai ser cumprido. Isso em respeito à soberania dos vereditos. Uma outra exceção ainda possível de se verificar quanto à soberania dos vereditos do tribunal do júri é o seguinte: digamos que o sujeito tenha sido condenado, o tribunal do júri ali achou por bem condenar, e aí o que é que acontece? Vai que mais tarde, lá para frente, se consegue uma prova da inocência do réu. Esta prova não foi possível de ser apresentada durante o processo, né? durante ali os trabalhos do tribunal do júri, mas depois surgiu. Não é justo que o inocente continue pagando ali, continue na cadeia, digamos. Então, através de uma ação chamada de revisão criminal seria possível pôr este apenado inocente em liberdade, o que seria aí uma flexibilização a esta soberania dos vereditos. Mas vamos continuar. Já explicamos a plenitude de defesa, já explicamos o sigilo das votações, já explicamos a soberania dos vereditos. Já no primeiro momento dissemos que a competência do tribunal do júri é justamente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, gente, basicamente é isso aí. O que nos importa, né, em relação a esse tribunal do júri, em termos de direito constitucional, claro que se você estudar o processo penal aí, é um assunto bastante amplo, são informações abrangentes por demais, mas para os fins de direito constitucional, o que nos interessa é isso. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Peço que, se você gostou da aula, curta o vídeo.
se inscreva no nosso canal se não for inscrito ainda e já convido você para o nosso próximo encontro daqui a pouquinho, quando estaremos aí continuando os nossos estudos acerca dos direitos fundamentais. Até já!